como você pode iniciar os seus atendimentos, né, e divulgar que está fazendo atendimentos via telemedicina, tá? Então, você que já tem um consultório, já tem pacientes que você atende presencialmente, fica bem fácil você já iniciar colocando na sua rotina consultas de retorno para pacientes que você já atende, avisando aos seus pacientes que você tem essa modalidade de prestação de serviço através de telemedicina, comunicando seus familiares, amigos, né, através de um texto, e-mail, né, comunicando que existe essa possibilidade de fazer o atendimento por telemedicina, tá? Eu sempre acho interessante também explicar, né, porque é uma forma de educação em saúde também, de como você pode, né, utilizar a telemedicina em benefício dos pacientes e como os pacientes podem utilizar a telemedicina em seu próprio benefício, né? Por exemplo, uma das vantagens é que, tendo contato com o médico, se evita, por exemplo, a automedicação. Outra vantagem que você pode colocar a respeito da telemedicina é a vantagem que você evita deslocamentos desnecessários, economiza recurso financeiro, tempo, tá? Afinal de contas, né, tem aquela velha frase, né? Tempo é dinheiro, né? Então, um paciente não vai precisar, às vezes, perder um dia inteiro de trabalho ou uma tarde inteira, né, para ter que fazer uma consulta médica. Além disso, existe a vantagem de você poder oferecer a prestação de serviço fora do horário comercial, habitual, que você pode fazer em contraturnos, por exemplo. Porque a telemedicina você não fica dependendo da portaria do edifício, né, dos serviços, né, de um prédio comercial. Então, você não depende também de uma secretária, né, de horário comercial. Então, com a telemedicina, você tem muito mais dinâmica para poder atender os seus pacientes até em horários diferenciados, tá? E isso traz uma vantagem, né? Os pacientes percebem isso como algo de valor, percebem isso também como algo que gera vínculo, né? De poder contar com aquele profissional que o acompanha no momento que ele realmente precisa, aonde ele estiver, tá? Então, isso causa um impacto positivo na relação médico-paciente também, tá? Além disso, na telemedicina, você pode fazer um networking com outros colegas médicos, tá? Então, principalmente quem é especialista numa determinada área focal, pode estar oferecendo serviço de teleinterconsulta, principalmente em locais onde você tem ali um colega médico de uma especialidade, vamos botar aqui um exemplo, né? Pediatra e um geneticista que está numa capital ou num grande centro, podem fazer um serviço de teleinterconsulta para poder levar esse atendimento especializado para locais onde não é possível ou não tenha esse especialista, tá? Então, o network é muito importante, né? Você ter essa rede de contatos entre colegas. Da mesma maneira, quando um colega tem um atendimento de telemedicina e precisa do atendimento presencial, ele pode estar encaminhando para um colega na cidade daquele paciente, por exemplo, tá? Então, a telemedicina traz esse aspecto bem da parte colaborativa, né? Que a internet tem muito disso, né? A colaboração entre os profissionais médicos, isso daí é algo bem interessante e cada vez a gente vai ver mais isso acontecer graças à telemedicina. Até mesmo para discussão de casos, né? Segunda opinião, por exemplo, a telemedicina tem esse aspecto também de favorecer esse tipo de situação, tá? Outra maneira de você divulgar a telemedicina, né, o uso dessa ferramenta, é através das redes sociais, né, sempre, né, observando as normas do Conselho Federal de Medicina em relação à publicidade médica, a resolução 1974/11, tá? E você pode, sim, né, falar que atende por telemedicina, como funciona a telemedicina, lembrando que existe sempre aquela regra, você não pode, né, ao final de um vídeo, por exemplo, falar, clique aqui e marque a sua consulta agora, né? Isso daí é um ponto que não pode ser feito, tá? Sempre a questão da publicidade médica, ela deve ser informativa, tá? Ela deve ser de caráter de educação e saúde, tá? Você deve levar a informação e as pessoas conhecerem o seu trabalho e elas decidirem e optarem por um tipo de atendimento ou outro, tá? Então, o esclarecimento sobre o uso da ferramenta gera consciência, né, na comunidade sobre o uso da telemedicina, tá? Então, é uma maneira de você fazer a divulgação que você tem essa oportunidade para quem necessita desse tipo de serviço e requer esse tipo de situação, tá? Outro ponto de vantagem da telemedicina, muito
utilizado também na situação em que pacientes têm dificuldade de se locomover até um atendimento médico presencial. Por exemplo, pacientes idosos, acamados, tá? Às vezes eles vão ter uma certa dificuldade de locomoção ou necessitam de outras pessoas para ajudarem eles até a irem ao consultório, tá? Então, eu tenho um colega que é neurologista, né? Colega de profissão, mas amigo, né? Que é neurologista e ele comenta, né? Que a telemedicina ajudou muito no acompanhamento dos seus pacientes crônicos, né? Pacientes com doenças, né? Degenerativas que tinham muita dificuldade de se deslocar e também os seus pacientes que, né? Precisam de acompanhantes. Esses acompanhantes perdiam um dia inteiro de trabalho, né? Tinha muita dificuldade também para levar esses pacientes presencialmente e em algumas situações que não era necessário, né, para aquele acompanhamento do exame físico, ele passou a fazer telemedicina e teve um bom retorno ali do feedback dos pacientes e, né, principalmente dos seus acompanhantes, né?